Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. E agora, um recado do CETUT, a carteira de estudante eletrônica mais fácil estudantil 2015, emitida pelo CETUT, está disponível para estudantes universitários de 25 instituições de ensino superior. Isso inclui 23 faculdades particulares, a Universidade Estadual do Piauí e a Coordenadoria Municipal de Juventude em Timon, no Maranhão, com os quais há contratos celebrados de parceria envolvendo o CETUT. Os interessados em obter a sua carteirinha podem comparecer à sede do sindicato, que fica na Avenida Maranhão, número 28, no centro, no horário de 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O CETUT é uma categoria importante para a mobilização e o transporte de passageiros da capital do Piauí. Afinal, são 7 milhões de passageiros por mês. Se esforça para respeitar cada vez mais os seus usuários e também ao meio ambiente. Só este ano, já foram lançados nas ruas mais de 60 novos veículos. Mas o CETUT não para por aí. Apoia eventos culturais, faz campanhas educativas e ainda fortalece a acessibilidade das pessoas especiais. Além disso, não vamos esquecer que esses empresários empregam cerca de 3 mil trabalhadores. Portanto, o CETUT merece o nosso respeito. O projeto de lei 4.330 de 2004, que dispõe sobre a terceirização tanto das atividades meio quanto das atividades fins de uma empresa, ainda causa confusão em muitos trabalhadores que não sabem se ganham ou perdem com a regulamentação da atividade. Por isso, para tentar entender mais sobre essas questões, nossa reportagem ouviu o conselheiro federal da OAB, Sigifrói Moreno, que elenca os pontos positivos e negativos da proposta. Acompanhe. Atualmente, a atividade terceirizada é regida por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que também definiu o que é atividade meio e o que é atividade fim. Numa escola, por exemplo, a atividade fim é a educação e é exercida pelos professores. Já a atividade meio são serviços de segurança e limpeza. O Brasil conta atualmente com mais de 50 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. E uma outra parcela, que não para de crescer, estima-se que até 2014 o número de trabalhadores terceirizados era de quase 13 milhões de pessoas. Mas hoje, esse número pode ser ainda maior. Cerca de 15 milhões de brasileiros fazem parte da mão de obra terceirizada do país. O assunto ganhou repercussão nacional e está sendo debatido na Câmara e no Senado. Será que os trabalhadores estão acompanhando? A maioria dos trabalhadores abordados por nossa reportagem não quis emitir opinião, porque desconhece o assunto. São poucos os que se arriscam. Arlindo Carvalho não está acompanhando de perto o projeto, mas torce para que os trabalhadores no final saiam ganhando. Já Uliana Ferreira desconhece totalmente o que vem a ser terceirização e como as decisões tomadas no Congresso pode repercutir em sua vida. Se for benéfico para o funcionário, certo? Para o público trabalhador, eu serei amplamente a favor, certo? Se a empresa for terceirizada, no caso, claro, se for uma empresa que tiver suporte realmente para bancar todos os fins trabalhísticos, em todos os sentidos, claro que se for benéfico para o trabalhador, evidentemente que todos nós apoiaremos. Eu estou um pouco vago sobre esse tema aí. Nesse caso, você já viu alguma manifestação das pessoas sobre essa ideia da terceirização? Teve uma aqui na Praça Rio Branco um tempo desse. Se eu perguntar a você se você é contra ou a favor, você tem como me dar a sua opinião? Não tenho como me posicionar, porque eu ainda não estou aprofundada no assunto. Carlos Santos e Tiago Gomes estão acompanhando a discussão pelo noticiário. Apesar de não se aprofundarem no assunto, acreditam que os trabalhadores podem sair perdendo com o projeto de lei que regulamenta a terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa. Eu sou contra totalmente, porque tem tantas pessoas estudando aí para poder passar no concurso. Sim. E no caso terceirizado não vai haver, né? Não vai haver pessoas que estão se formando para poder ter um trabalho, né? Você acha que as empresas terceirizadas pagam bem ou pagam mal? Eu acho que pagam mal. Eu acho que sim, até porque eles têm o plano deles lá. Eu acredito que da maneira como está hoje o mercado de trabalho, com as empresas contratando, por exemplo, as universidades, contratando seus professores diretamente, eu acho que é mais interessante do que ela terceirizando esse serviço. Eu acho que
tem condição de se manter, vamos dizer assim, os direitos trabalhistas daquelas pessoas que trabalham na área terceirizada, como também de manter, da maneira como está hoje, das pessoas que estão em atividade fim, contratando diretamente. O Meio Norte Repórter conversou com o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Piauí, Sigifrói Moreno. Ele destaca que há necessidade da regulamentação da atividade terceirizada, mas elenca os benefícios e os malefícios do projeto que foi encaminhado ao Senado e da forma como foi feito. A terceirização hoje representa quase que 20%, 25% do mercado formal de trabalho no país. Então há uma necessidade, claro, de que seja essa atividade formalizada disciplinada por lei. Hoje nós não temos no Brasil uma lei que regulamente, que discipline as relações do empregado terceirizado. O projeto que foi proposto ele tem pontos positivos, sim. A primeira delas é exatamente trazer uma disciplina para essa atividade do terceirizado. Hoje, como eu mencionei, nós não temos nada que discipline sob o ponto de vista legal. Portanto, o projeto avança sim quando traz, por exemplo, responsabilidades solidárias, tanto da empresa contratante como da prestadora de serviço, no que diz respeito a recolhimento e observância das obrigações trabalhistas para o empregado. Esse é um avanço positivo. Agora, o ponto negativo do projeto, e é o que bem preocupa a todos nós, é a possibilidade que ele traz de extensão a 100% dos empregados da possibilidade do exercício da atividade terceirizada. Hoje, uma empresa, se o projeto for aprovado da forma como está proposto, vai ser possível a qualquer empresa do país, da iniciativa privada, terceirizar integralmente todos os seus empregados. Isso equivale à fragilização das relações de emprego, isso equivale à destruição completa de um histórico de lutas no sentido da garantia da valorização do trabalho e da dignidade do trabalhador. Destaca que, além do trabalhador perder a força coletiva que tem hoje com os sindicatos, vai estar exposto a acidentes de trabalho e a má remuneração. O conselheiro destaca ainda a alegação de que o país vai ganhar com a competitividade depois que as atividades forem terceirizadas. Para ele, esse argumento não se sustenta no longo prazo e ele explica por quê. O que existe na nossa concepção é a possibilidade de fragilização também das relações sindicais, do enfraquecimento das entidades sindicais, pelo fato de elas não poderem congregar mais tantos valores com tanta força como as entidades, como é possível hoje as entidades. Estatísticas oficiais demonstram que hoje 80% dos acidentes de trabalho ocorrem em atividades de terceirizados. O que nós vamos ter, claro, é o consequente aumento dessa quantidade de acidentes. E, em razão desses acidentes, nós vamos ter uma oneração também para o poder público. Nós vamos ter uma oneração para o Sistema Único de Saúde, nós vamos ter uma oneração para a nossa entidade previdenciária, que é o INSS, que, via de consequência, em razão desses acidentes, vão ter prejuízos também, vão ter que arcar com mais custos em razão desses acidentes. E também nós temos que estar muito atentos quanto a isso, à possibilidade de as próprias empresas terem mais custos também em razão desses acidentes, por exemplo, em razão de indenizações que eventualmente lhe forem fixadas pela Justiça do Trabalho. A mão de obra terceirizada cresce a uma taxa de 4,2% ao ano no Brasil. Os números acompanham uma tendência que tende a ser aprofundada, pois os empreendedores querem competir no mercado através da geração de desenvolvimento. Uma das vantagens para quem empreende é a possibilidade de ter acesso a profissionais especializados sem custos com a capacitação, pois o profissional já viria pronto para desempenhar suas atividades. Os defensores da terceirização acreditam ainda que vai haver um aumento no número de postos de trabalho. Em outras palavras, o discurso do setor lojista vem em defesa da ampliação e qualificação dos negócios. O presidente do Sindilojas, Luiz Antônio, não vê problemas na terceirização, tanto na atividade meio quanto na atividade fim de uma empresa, seja no setor público ou privado. A terceirização é uma coisa necessária, né? Sempre que você precisa de um trabalho especializado, o caminho é procurar uma terceirização. Digamos, na minha empresa, a parte de informática é uma empresa terceirizada que faz, né? Num banco, por que você guarda o dinheiro no banco? Você quer o que do banco? Segurança do seu dinheiro, né? Então,
segurança no banco é linha de frente, é a atividade principal do banco. Ele tem que dar segurança ao patrimônio, aos recursos financeiros dos seus clientes. No entanto, as empresas bancárias, por conta da importância que é a segurança, eles preferem, em vez de fazer diretamente, contratar empresas especializadas para isso, onde a terceirização vem tornar isso algo legal, coisa que não é até então. O senhor defende que seja tanto para atividade meio quanto para atividade fim ou não? Sim, exatamente, terceirização como todo. Cada um vai contratar conforme a sua conveniência específica. São trabalhos especializados que nem sempre é possível você mesmo na sua empresa colocar, seja no serviço público, seja no serviço privado. Sempre que você precisa de um serviço especializado, quase sempre o caminho hoje já é. Quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto base do projeto de lei 4330/04, que regulamenta a terceirização, após pressão popular, os parlamentares decidiram por retirarem a proposta que permitia a terceirização da atividade fim no setor público. Essa decisão repercutiu positivamente junto aos concurseiros, que, apesar de comemorarem a retirada da terceirização no setor público, ainda temem que o trabalho seja precarizado com a extensão tanto para a atividade meio quanto para a atividade fim no setor privado, como foi definido no texto do projeto encaminhado ao Senado. Osni Moriz, professor de Direito Constitucional e há 14 anos na docência, está preocupado com o avanço da terceirização na atividade educacional. Existirão, por exemplo, se for aprovado, empresas tomadoras de serviço público. No meu caso, sou professor de algumas faculdades, né? Uma empresa será tomadora com uma equipe de vários professores, sabe-se Deus de que qualidade, né? Apesar de termos professores muito bons aqui, né, no nosso estado, mas que prestarão serviços educacionais. Por exemplo, a faculdade X precisa de um professor de Direito Constitucional. Então, temos aqui no nosso quadro, na nossa empresa, e manda qualquer um para lá, né? Uma faculdade Y precisa de um professor de processo civil. Então nós temos aqui no nosso quadro da nossa empresa alguém que pode tampar esse buraco, suprir essa necessidade, sabe-se Deus com que qualidade. E aí o que mais preocupa vocês é essa instabilidade. A instabilidade também, né? E em relação a direitos, porque muitos direitos serão podados. Alguns professores, para manterem os seus empregos, infelizmente concordarão com algumas atrocidades como redução salarial, redução de direitos, né? Infelizmente é o que acontece. As preocupações também chegam a quem continua estudando. As advogadas Mara Luísa e Ana Maria pensam que a terceirização generalizada pode prejudicar as relações de trabalho, remunerando mal os profissionais, sem que as garantias trabalhistas sejam observadas, além de agredir a CLT, consolidação das leis do trabalho. Eu sou contra, por quê? Porque vai gerar uma monopolização do mercado. Pessoas vão depender de apenas um estabelecimento, né, que eu acredito que seja assim. Um mecanismo de ingresso. Mecanismo de ingresso para ter acesso às oportunidades do campo, né? Eu acredito que para a atividade fim deveria ocorrer uma escolha de um modo melhor, de um modo mais criterioso. Do que você pegar uma pessoa que está numa empresa terceirizadora e colocar lá, já que é a atividade final da empresa. Eles deveriam ter um critério mais rigoroso para escolher o seu funcionário. O prejuízo é esse, é a questão salarial, porque você trabalha com o mesmo nível de responsabilidade de um funcionário que é vinculado à empresa e ganha com um salário bem inferior. Então você tem uma responsabilidade X não ganha proporcional à sua responsabilidade. Quero falar novamente da Hot Shop, uma empresa do grupo Hotsat. A loja é especializada na distribuição de equipamentos de segurança, monitoramento e comunicação, além de climatizadores evaporativos e geradores de energia. Se você é lojista ou instalador, não perca tempo. Visite uma de nossas unidades. Anote aí, são 2 endereços. Um na Avenida Miguel Rosa, Zona Sul, próximo a Walter Alencar. E a outra na Avenida Homero Castelo Branco, Jockey Clube, Zona Leste da cidade.
Um abraço a todos que fazem a Hot Shopping. Veja daqui a pouco no quadro de entrevistas, o repórter Julimar Silva conversa com a analista judiciária Diná Ferraz, uma pessoa que a gente conhece muito bem, não é isso, Kátia Rodrigues? Uma professora de mão cheia, né? Exatamente, Pedro Borges. E você vai acompanhar um bate-papo bastante esclarecedor sobre alguns pontos do projeto de lei de terceirização. Você não pode perder. Voltamos já já.